Voltando aqui, pessoal, dando prosseguimento, nós estávamos falando do artigo 19, da 7031, liberação do alvará sanitário simplificado. Parágrafo 5º, trazido pela 11.129 de 2018. O alvará de autorização sanitária terá validade de 12 meses, contados da liberação pela vigilância sanitária, conforme especificado no regulamento desta lei. Parágrafo 6º. A renovação do alvará de autorização sanitária implicará na emissão de novo documento vinculado a um novo processo. Então, na vigência de 1 ano, a cada novo alvará, novo processo, novo requerimento e tudo. Parágrafo 7º. Poderá ser dispensada a vistoria prévia na hipótese de adoção pelo município da emissão simplificada do alvará de autorização sanitária nos termos da legislação federal em vigor e de regulamentação pelo Executivo. Assim, no município de Belo Horizonte, alguns estabelecimentos que são dispensados da vistoria prévia, que são estabelecimentos de baixo risco. Parágrafo 8º do artigo 19. O regulamento dessa lei definirá as informações que deverão constar no alvará de autorização sanitária, os procedimentos, requisitos, prazos, as condições para liberação e renovação, a classificação de risco sanitário das atividades econômicas e os critérios de vinculação do risco sanitário para liberação e renovação do alvará, bem como a forma e os critérios para protocolo e processamento informatizado de licenciamento sanitário. Essa novidade, ela delega para o regulamento. Esse regulamento, ele está em 2 normas, que é o decreto 17.012 e a portaria 043, todas de 2018. Agora, o artigo 20º, ainda da 7031, eu trouxe aqui para rememorar, pois trata de alvará de autorização sanitária. O alvará de autorização sanitária deverá ser afixado em um quadro próprio e em lugar visível aos trabalhadores e público, usuário e consumidor. Agora nós vamos falar da norma da Anvisa, que é a Resolução de Diretoria Colegiada 153, de 26 de abril de 2017. Artigo 1º. Esta resolução define o grau de risco sanitário das atividades econômicas de interesse da vigilância sanitária e seus respectivos procedimentos para licenciamento. Lembrando sempre que essa norma ela só deve ser observada pelos estados e municípios naquilo que ela tiver de caráter geral. Se ela trouxer algum detalhamento, e esse detalhamento for conflitante com a norma municipal, prevalece o da norma municipal. Vamos lá. Artigo 2º. A presente resolução tem por finalidade estabelecer diretrizes nacionais para simplificação e integração dos procedimentos de licenciamento sanitário no âmbito da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização das empresas e negócios. Essa rede é conhecida como Rede SIM, Rede Nacional para a Simplificação de Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, tendo como premissas. Eu quero destacar aqui a questão que eu estou frisando sempre, que a resolução ela estabelece diretrizes nacionais. Diretrizes pressupõem regras gerais. E ela, nesse aspecto, está correta, porque é competência de órgãos federados expedirem normas que sejam de caráter geral. Inciso 1º. Então, vou relacionar aqui, a norma relaciona diretriz. O que ela propõe? Racionalização, simplificação e harmonização de procedimentos e registros relativos ao licenciamento sanitário.
Aliás, esse é o papel da União, da Federação, é fazer essa ordenação geral. Ela não pode abrir mão disso. Integração dos processos, procedimentos e dados aos demais órgãos e entidades que compõem a rede SIM. O que quer dizer integração? É fazer comunicação, é fazer a consolidação, é fazer aquelas pesquisas estatísticas de âmbito nacional, ou mesmo local. Eliminação da duplicidade de exigência, para que não tenha órgãos distintos de entes federados distintos cobrando a mesma coisa, em duplicidade. Essa organização geral é muito importante. O artigo 2º da RDC 153, o inciso 4. Ela propõe também, tem como diretriz, a linearidade do processo de registro e legalização de empresas sobre a perspectiva do usuário. Estímulo à entrada única de dados cadastrais e documentos. Sexto, a disponibilização para os usuários, preferencialmente de forma eletrônica, de informações, orientações e instrumentos que permitam conhecer previamente o processo e todos os requisitos a serem cumpridos para obtenção do licenciamento sanitário, de acordo com a classificação de grau de risco. Então, a partir da Lei 11.129 de 2018, Belo Horizonte traz tudo isso. É eletrônico, tem orientações, está lá no site, nós vamos ver aqui no final desta aula. Artigo 2º. Ainda, artigo 2º, inciso 7º. Adoção de mecanismos para que as atividades econômicas classificadas como baixo risco tenham procedimentos para licenciamento automático a partir de atos declaratórios. Veja bem, este inciso 7º da RDC 153 é o que está em vigor em Belo Horizonte. Esse inciso 7º, abaixo, que está riscado, que foi introduzido, alterado pela RDC 418, não está em vigor em Belo Horizonte. Então, nós não vamos nem olhar. Vocês podem ler ele aí, que está dizendo de risco de nível 2, que é o risco médio, que é a novidade da 418, mas que não está em vigor em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte só temos baixo risco e alto risco. Nós não temos esse risco médio que é trazido pela RDC 418. Artigo 2º, ainda, o inciso 8º, da mesma forma, o inciso 8º que está vigorando é o que trazia antes a RDC 153, não estamos utilizando aqui no município a atualização trazida pela RDC 418 de 2020. Inciso 8º, redução do tempo necessário para o licenciamento das atividades econômicas de baixo risco sujeitas à vigilância sanitária. O inciso 9º, adoção de prazo de validade de licença sanitária a ser definido localmente, no nosso caso, de 1 ano. Inciso 10º, orientação dos processos de trabalho em vigilância sanitária no que se refere à priorização das atividades. Esse inciso eu considero um dos mais importantes aqui de toda a RDC, o que explica o caráter da RDC, além de ser a liberalização da atividade econômica, no que diz respeito aos aspectos sanitários, toda mão de obra de vigilância sanitária em qualquer lugar do mundo, ela é restrita. Qualquer fiscalização, ela é limitada. Então, você tem que otimizar, você tem que pegar os fiscais e eximi-los das ações que são menos importantes, que configuram menores riscos, e
e orientá-los e colocá-los em processos que representem maiores riscos. E essa RDC faz isso, de tal modo que a força limitada da Vigilância Sanitária de Belo Horizonte vai ser liberada daquelas visitas em estabelecimentos de menor risco para serem utilizadas, a mão de obra utilizada em atividades que representem maior risco. Isso é muito benéfico para a vigilância sanitária, para a saúde em geral, para a população, na medida em que o impacto destas ações vai ser mais sentido, mais importante. Artigo 3º, a presente resolução pode ser suplementada pelos órgãos de vigilância sanitária, estaduais, distritais e municipais, considerando as especificidades inerentes às realidades locais, em conformidade com as disposições aqui estabelecidas. Então, esta RDC, ela vem, então, mostrar que ela está consciente do papel dos órgãos federais de editarem normas de caráter geral. Isso até chega a ser uma novidade em relação à Anvisa, não é nenhuma crítica, mas a Anvisa, ao querer suprimir o vácuo legislativo no Brasil, às vezes ela edita normas muito específicas, com muitos detalhes, que às vezes não são exequíveis em todo o território. E quando esses detalhes não são exequíveis em algum território, a norma editada pelo território é que tem prevalência. Artigo 4º. Para os fins de licenciamento das atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária, define-se. Essas definições trazidas pela RDC são muito importantes, porque a norma, quando ela diz que as ações pós-mercado, ela tem que dizer o que ela quer dizer, o que significa ações pós-mercado, para que não haja dúvida, para que não haja entendimentos diversos sobre a aplicação da norma. Então, vamos lá. Definido. Inciso 1. Ações de pós-mercado. O que é isso? São ações de verificação da conformidade dos produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária após a entrada no mercado, por meio de inspeções, notificações de eventos adversos, desvios de qualidade, análises laboratoriais, levantamento de gestões, de denúncia, e informações recebidas para prevenção de riscos e agravos à saúde da população. Então, é você estar atento àquelas notificações compulsórias de agravos à saúde, aquelas notificações que são advindas de reclamações dos próprios cidadãos. Tudo isso são indicativos que devem alertar, devem chamar a atenção da vigilância para que ela, então, possa minorar os riscos que são ali, nessas comunicações, de uma certa forma, denunciados, mostrados, levados até o conhecimento da vigilância. Outra definição. Atividade econômica. O que essa lei considera como atividade econômica? Essa lei não, essa norma. O ramo de atividade identificada a partir da Classificação Nacional de Atividade Econômica. Então, atividade econômica, risco da atividade econômica, isso vai estar lá no CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica, e da lista de estabelecimentos auxiliares a ela associados, se houver regulamentada pela Comissão Nacional de Classificação. Essa comissão é aquela que eu citei lá no histórico, que estabelece a cada momento histórico, a cada ano, uma nova classificação de estabelecimentos conforme o risco, né? Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que traz, inclusive, o risco. Outra definição, autoridade sanitária. O que é autoridade sanitária para essa norma? É o servidor público legalmente investido de competência para fiscalizar, controlar e inspecionar matéria de interesse direto e indireto para a saúde das pessoas e do meio ambiente. Isso aqui, na nossa norma 7031, tem uma definição do que é autoridade sanitária. Todas essas autoridades sanitárias que são servidores têm esse poder legal. Lembrando que
no caso da Vigilância Sanitária de Belo Horizonte, para expedir documentos, só o fiscal sanitário mesmo, imbuído da sua atividade, ocupando um cargo que trabalha diretamente com a vigilância. O que é boas práticas sanitárias? É o conjunto de medidas que devem ser adotadas a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos produtos e serviços com os regulamentos técnicos. Boas práticas é a observância das normas sanitárias, dos cuidados sanitários que estão nas normas. O que é empresa? É a unidade econômico-social organizada de produção, circulação de bens e serviços para o mercado, integrada pelos elementos humanos, técnicos e materiais. Então, a empresa é um conjunto de elementos humanos, técnicos e materiais que estão organizadas para produzir, né, bens e serviços. Estabelecimento. Local que ocupa no todo ou em parte, um imóvel individualmente identificado, edificado, destinado à atividade relativa a bens, produtos e serviços sujeitos às ações dos órgãos de vigilância sanitária, por empresário ou pessoa jurídica de caráter permanente, periódico ou eventual, incluindo residências, quando essas forem utilizadas para a realização de atividades, e não for indispensável a existência de local próprio para o seu exercício. Esse finalzinho aqui do artigo, do inciso, eu quero destacar, porque está dizendo das residências. Aquelas residências que às vezes são utilizadas para produzir algum produto de interesse da saúde, mas só pode produzir em residência se não houver a exigência de que faça um local próprio para isso. Ou seja, em residência pode, a vigilância, inclusive, vai vistoriar, mas se a atividade ali exercida, ela não pode ser exercida em residência, tem que ter um lugar próprio, ela vai ser proibida de exercer aquela atividade ali. O empresário vai ser proibido. Outra coisa de destaque nesse conceito aqui de estabelecimento é que a vigilância sanitária, ela expede o alvará para cada estabelecimento. Às vezes acontece que o estabelecimento ele tem aqui a sua local de venda, mas no quarteirão seguinte tem seu estabelecimento de estoque, em outro local tem o estabelecimento de escritório. O que eu quero dizer é o seguinte, para cada desse estabelecimento tem que ter um alvará. Você não dá um alvará para uma empresa, você dá um alvará para o local, para o estabelecimento. Então, eu vou terminar aqui e prosseguir no artigo 4º, no próximo módulo. Então, prosseguindo com as definições trazidas pela RDC 153, no seu artigo 4º. Inciso 8º. O que é grau de risco? É o nível de perigo potencial de ocorrência de danos à integridade física e à saúde humana, ao meio ambiente, em decorrência do exercício de atividade econômica. Perigo é aquela chance, né, de ocorrer algum dano, alguma coisa que prejudique a saúde, né, ou a integridade física. 8º. O que é gerenciamento de risco sanitário? É a aplicação sistêmica e contínua do conjunto de procedimentos, condutas e recursos com vistas à análise qualitativa e quantitativa dos potenciais eventos adversos, dos riscos, né, que podem afetar a segurança sanitária, a saúde humana, a integridade profissional,
ao meio ambiente, a fim de identificar, avaliar e propor medidas sanitárias apropriadas para minimizar o risco. Eu diria até mais, minimizar e mesmo eliminar o perigo, né? Outra definição: inspeção sanitária é a vistoria realizada presencialmente pela autoridade sanitária em busca de identificar, avaliar, de intervir nos fatores de risco à saúde da população presentes na produção e na circulação de produtos, na prestação de serviços e na intervenção sobre o meio ambiente, inclusive o de trabalho. Nossa vigilância sanitária, nossas normas, ela tem cuidados, sim, pela saúde do trabalhador. O que é licenciamento sanitário? Etapa do processo de registro e legalização. Registro e legalização. Ou seja, você vai registrar, vai anunciar aquela atividade e vai legalizar. Eletrônica ou presencialmente, que conduz o interessado a uma formalização da licença, que ele vai ser licenciado para o exercício de determinada atividade econômica no âmbito da vigilância sanitária. Licença sanitária é o documento emitido pelo órgão de vigilância sanitária do Sistema Único de Saúde que habilita a operação de atividades específicas sujeitas à vigilância sanitária. É o nosso alvará de autorização sanitária. Responsável legal: pessoa física designada em estatuto ou contrato social, né? Ou ata de constituição, incumbida de representar a empresa, ativa ou passivamente, nos atos judiciais e extrajudiciais. O responsável legal é diferente aqui do responsável técnico. O responsável técnico responde pela operação ali daquela atividade. O responsável legal, ele representa a atividade, a empresa. Produto artesanal é aquele produzido em escala reduzida com atenção direta e específica dos responsáveis por sua manipulação. Sua produção é, em geral, de origem familiar ou de pequenos grupos, que possibilita e favorece a transferência de conhecimentos sobre técnicas e processos originais. Essa definição de produto artesanal, ela vai ser usada na norma mais à frente, quando ela diz que o produto artesanal, na hora de classificar uma atividade como sendo de obrigatória vistoria prévia para liberar o alvará ou não, ele vai perguntar: o produto é artesanal, o que é produzido ali é artesanal ou não? Vocês vão ver isso mais à frente. Agora, na RDC 153, nós vamos ver o artigo 5º. Para efeito de licenciamento sanitário, adota-se a seguinte classificação de grau de risco das atividades econômicas. O inciso 1, ele foi revogado pela redação da RDC 418 de 2020. Então, a nova redação do inciso 1, ela trata de nível de risco 1, baixo risco. O que é atividade de baixo risco? São atividades econômicas cujo início de funcionamento da empresa ocorrerá sem a realização de vistoria prévia e sem a emissão de licenciamento sanitário. Vocês vejam aqui que eu grifei esta frase aqui, sem emissão de licenciamento sanitário, porque aqui em Belo Horizonte, as atividades de baixo risco são, sim, sujeitas à liberação do alvará sanitário. Aqui em Belo Horizonte, pelo decreto 17.245, há uma relação de atividades de interesse da saúde que são isentas do alvará.
Mas, se não estiver dentro daquela lista do decreto 17.245, as atividades de baixo risco, elas irão sim requerer e a vigilância vai sim emitir ou liberar o alvará, a depender daquelas declarações formais no próprio site, no próprio sistema eletrônico da vigilância, na rede SIM, sobre a condição sanitária daquela atividade. Nós vamos ver isso com mais calma. Ficando sujeitas à fiscalização posterior do funcionamento da empresa e do exercício da atividade econômica. O que quer dizer isso? Olha, tudo bem que vai se liberar o alvará com aquelas declarações formais, mas isso não isenta, isso não exime a vigilância sanitária de, após a liberação do alvará, ela ir lá fiscalizar. Toda atividade, mesmo aquela de liberação automática do alvará, de liberação do alvará simplificado, elas continuam sujeitos à observância das normas sanitárias e sujeitas à fiscalização posterior ao início do funcionamento da empresa ou mesmo em qualquer época. Então, ainda sobre o licenciamento. O inciso 2, ela vai dizer o que é baixo risco. Ela vai dizer que as atividades de baixo risco, cujo início da operação do estabelecimento ocorrerá sem a realização de inspeção sanitária ou análise documental prévia por parte do órgão responsável. Veja bem, vou parar aqui. Isso aqui eu vou ter que corrigir, espera aí. Baixo risco, inciso 2. Atividade econômica cujo início da operação do estabelecimento ocorrerá sem a realização de inspeção sanitária por parte do órgão responsável pela emissão da licença sanitária, no caso, é a vigilância sanitária. Eu risquei aqui o análise documental prévia, porque em Belo Horizonte há, sim, a análise documental prévia para a liberação de alvará sanitário para estabelecimentos de baixo risco. Esse inciso 2, que foi trazido pela RTC 418, não está vigorando em Belo Horizonte. Inciso 3. Nível de risco 3, alto risco. Então, em Belo Horizonte, nós temos só baixo risco e alto risco. O inciso 2 trazia risco médio, e eu grifei porque não está em vigor em Belo Horizonte. O que é alto risco? Atividades econômicas que exigem vistoria prévia e licenciamento sanitário antes do início do funcionamento da empresa. Então, a diferença é essa. O baixo risco não precisa de vistoria prévia antes de e licenciamento, antes de começar a funcionar, e o alto risco precisa desta vistoria prévia, para dizer se ele vai poder ou não funcionar. Se ele vai poder ou não receber o alvará sanitário. Parágrafo 1º. Para as atividades econômicas cuja determinação do risco dependa de informações, o responsável legal deverá responder perguntas durante o processo de licenciamento que remeterão ao alto ou baixo risco. Vocês veem que eu deixei aqui o parágrafo 1º que vigorava na RDC 153, porque esse é que está acontecendo aqui em BH. O novo, que traz a questão do nível médio de risco, não está sendo considerado aqui. Ainda continuando o artigo 5º, sobre licenciamento, parágrafo 2º. O início do funcionamento da empresa de baixo risco não exime os responsáveis legais da instalação e manutenção dos requisitos de segurança sanitária, sob pena de aplicação de sanções cabíveis. No nosso caso, as nossas sanções em BH são todas aquelas relacionadas no artigo 97 da Lei 7031. Ainda
o parágrafo 3º do artigo 5º, o exercício de múltiplas atividades que se classifiquem em níveis de risco distintos, se ali dentro tem atividades, mais de uma atividade sendo exercida, e lá tem atividade de baixo risco e atividade de alto risco, por um mesmo estabelecimento, ensejará o enquadramento no nível de risco mais elevado. Então, baixo e alto está sendo exercido, aquele estabelecimento vai ser considerado de alto risco. Artigo 6º. A definição do grau de risco, nos termos da presente resolução, observará critérios relativos à natureza das atividades, aos produtos e insumos relacionados às atividades e à frequência de exposição aos produtos e serviços, cabendo atualização sempre que o contexto sanitário demandar, considerando ainda. Então, o que será considerado na definição? Quais os critérios serão considerados na definição de risco, né, do grau do risco? Serão, então, esses critérios aí relacionados, e ainda, que você sabe que essa questão de definição, ela é dinâmica, ela varia, porque tudo muda, às vezes a tecnologia muda, às vezes o conhecimento científico, a situação ali local, regional, até o clima, a temperatura, tudo isso muda, e aí há que se fazer uma alteração na definição de risco. Além desses critérios, inciso 1, atualização, considerando ainda, atualização na tabela do CNAE pelo CONCA, que é aquela comissão. Veja bem, a definição do risco, ela vai estar ali expressa na atualização do CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Lá está falando qual que é de risco, qual o grau de risco de cada um. Ainda, o que será considerado? Mudanças tecnológicas, socioambientais que afetem processos produtivos industriais ou artesanais, bem como a prestação de serviços e que alterem o risco sanitário relacionado a atividades econômicas. Então, o importante aqui é saber, a atividade teve alguma novidade que alterou o risco? Sim. Então, vamos mudar o grau aqui ou não, a depender desse risco. Ainda considerará alteração no perfil epidemiológico devido à introdução de novos agentes ou mudança no padrão de ocorrência de doenças e agravos relacionados às atividades econômicas. Está tendo um surto de alguma coisa, às vezes tem que mudar ali o grau de risco, porque aquela atividade passou, neste momento, no momento do surto, a ser considerado de um risco diverso daquele que era antes. Parágrafo único. Será publicada em instrução normativa a lista de CNAE, de grau de risco independente de informação. Todo ano essa lista é renovada. Aqui, nós temos o artigo 7º da 153. O cumprimento dos requisitos de segurança sanitária para exercício de determinada atividade econômica poderá ser verificado por meio de inspeção sanitária ou análise documental. Veja que, às vezes, a vigilância recebendo um relatório do próprio estabelecimento, da própria empresa, ela pode avaliar o grau de risco ali. Isso é feito, por exemplo, em liberação de alvará aqui em Belo Horizonte para atividade de baixo risco. Toda a documentação é feita por via eletrônica. Ele manda, inclusive ele só responde um relatório, ele não manda o documento. E pode até anexar documento, mas esse documento não precisa ir, por exemplo, de meio físico, ele pode ser só eletrônico. O que quer dizer o seguinte, de análise documental, a vigilância vai dizer, olha, libera o alvará, porque o responsável legal está dizendo que, conforme aqui está no relatório, está nesse documento da empresa, a atividade dele é de baixo risco. Essa atividade pode ser comprovadamente de baixo risco ou não, a depender da vistoria posterior do fiscal. Parágrafo 1º. Para as atividades de baixo risco sanitário, a inspeção sanitária ou análise documental
ocorrerá posteriormente ao licenciamento e ao consequente início da operação e para atividades de alto risco previamente ao licenciamento. Essa é exatamente a diferença. Este parágrafo 1º, trazido pela RDC 418, não vigora em Belo Horizonte. Artigo 7º, ainda sobre o cumprimento dos requisitos de segurança sanitária. Parágrafo 2º. Para as atividades de nível risco 3, alto risco, a inspeção sanitária ou análise documental ocorrerá previamente ao licenciamento e ao consequente início da operação do exercício da atividade econômica. Então, guardem isso. O licenciamento é que habilita aquele estabelecimento a iniciar suas atividades. E para licenciar tem que ter a inspeção prévia, então, para licenciar vai ter a inspeção prévia, então, para funcionar também, consequentemente, vai ter que ter a inspeção prévia. Artigo 8º. O gerenciamento do risco e da aplicação das boas práticas sanitárias devem ocorrer em todas as atividades econômicas de interesse sanitário, de acordo com a legislação sanitária específica vigente. Artigo 9º. O licenciamento sanitário da atividade econômica deverá ser preferencialmente eletrônico e ocorrerá sempre que houver. Então, o licenciamento vai ser eletrônico. E quando é que vai acontecer o licenciamento? Quais são esses casos, né? As possíveis oportunidades ou ocasiões em que será necessário o licenciamento. Número 1, abertura da empresa ou alteração no registro empresarial da Junta Comercial do Estado. Geralmente, quando há uma alteração no registro empresarial, muda ali a atividade. A atividade aí pode alterar, então, o grau de risco, essa coisa. Então, tem que fazer um outro alvará, um outro pedido. Abertura ou alteração no registro empresarial. Alteração do grau de risco da atividade econômica. Claro. Renovação da licença sanitária em função de expiração do prazo de validade. É aquela coisa, vale 1 ano, foi no dia 13 de abril de 2020, em 13 de abril de 2021, ela vai expirar. Antes dela expirar, tem que ser feito pedido de renovação. Regularização da empresa cuja licença sanitária nunca tenha sido solicitada ou tenha sido indeferida ou cancelada. Então, são 3 hipóteses aí. Aquele estabelecimento, na hora que se publicou essa norma, ele nunca tinha sido licenciado, nunca a licença tinha sido solicitada, tem que se fazer. Ou então, naquele caso em que solicitou e foi indeferido, tem que fazer de novo a solicitação. Ou mesmo aquele que foi cancelado. Cancelado, vou dar um exemplo aqui, quando o fiscal vai lá, está lá o alvará sanitário e, por uma infração muito grave, o fiscal vai interdito o estabelecimento, cassando o alvará sanitário. Artigo 10º. O licenciamento sanitário de atividades econômicas classificadas como baixo risco deverá ser realizado por meio de fornecimento de informações e declarações pelo responsável legal, visando permitir o reconhecimento formal do cumprimento dos requisitos exigidos ao exercício da atividade requerida. Então, veja bem, aqui nós temos, chamar a atenção, de que essas declarações são do responsável legal, mesmo que seja um contador que esteja fazendo, o responsável legal não delega a responsabilidade para outro. A responsabilidade ainda é dele. Se o contador falar alguma coisa ali que é uma inverdade, falso, quem responderá por isso é o responsável legal. E o reconhecimento daquela situação de risco ou das atividades é formal. Ele só é através de documentos. Ele não é uma coisa na prática. O fiscal não foi ali e viu no concreto, na prática, na realidade. Ele viu através de documentos. Por isso, esse reconhecimento é formal. É só na forma. Não foi lá para ver se realmente está acontecendo. Esse artigo 10º, que veio a novidade da RDC 418, trouxe ali a questão do nível médio de risco, não é considerado em Belo Horizonte.
O parágrafo 1º, o licenciamento sanitário previsto no caput do artigo 10 deverá ser preferencialmente eletrônico, dispensando a apresentação de documento físico no órgão licenciador. Então, é só eletrônico, não tem que ficar aquela papelada, não. Exatamente outro objetivo deste alvará, para simplificar, é acabar com essa coisa de documentos, né? Isso tem sido uma orientação geral, não só na vigilância, na justiça, por exemplo, tem acontecido isso. Parágrafo 2º. As declarações previstas no caput deverão ser assinadas eletronicamente pelo responsável legal, mediante usuário e senha cadastradas ou assinatura digital. O que quer dizer isso? As declarações, quem vai assinar aquelas declarações, mesmo que seja feito por outra pessoa, é o responsável legal. Quando é que ele assina? Quando ele entra ali para responder usando a senha dele, o login dele, o usuário dele, e ele termina lá e envia, pressupõe-se ali que quem está assinando ali é o responsável legal. Ou, às vezes, ele tem uma assinatura, aquelas assinaturas digitais, né, que são guardadas aí em órgãos públicos, né, geralmente federal, guarda a assinatura, são as certificadoras de assinatura, né? Parágrafo 3º. Na impossibilidade de execução do licenciamento sanitário eletrônico, o processo será realizado na sede da vigilância da área de abrangência. Muitas cidades ainda não têm sistema eletrônico, então a pessoa leva todos os documentos lá na sede da vigilância e faz aí o requerimento, e ali é feito o licenciamento. 4º, o fornecimento de informações e declarações implica a responsabilização do responsável técnico na implementação e manutenção dos requisitos de segurança sanitária sob pena de aplicação de sanções cabíveis. Veja bem que aqui está falando manutenção, implementação e manutenção. Aí recai naqueles casos em que haja uma alteração da situação de risco, ou mesmo lá do registro no órgão oficial, né, de registros, é que esse responsável ele tem a obrigação de comunicar essa vigilância. Por quê? Inclusive, se ele falou que ali está tendo segurança sanitária, ele respondeu isso no relatório, essa segurança deve ser mantida. Não quer dizer que aquela segurança, a responsabilidade dele não se limita no momento de expedição do alvará, no momento de liberação. Ele tem que estar constantemente. Quer dizer, o alvará sanitário, ele é um reflexo, ele é um retrato da situação momentânea. E essa situação pode alterar, o risco pode alterar. E quem é responsável por manter o risco controlado, conforme a liberação do alvará? É o responsável legal. Agora aqui eu vou parar para dar um intervalo.